que os ouvintes do Palavra Cast com certeza serão edificados para a glória de Deus. Então, eu queria... Quando foi que você conheceu Jesus? Quando tudo isso começou? Glória a Deus Eu pela sua vida. conheci Jesus, pastor Ivan, na casa da minha tia, irmã do meu pai. Ela sempre orava por nós, por nossa família, né? Aí um dia ela me fez um convite para estar num culto no lar, na casa dela. E ali mesmo em Santo André, até próximo aonde eu moro. E eu estive lá e ali eu entreguei a minha vida ao Senhor e levei já 2 amigos no dia. Meu E Deus. passei a congregar com a minha tia, né? Uma congregação bastante pequenininha, próximo da onde eu morava, moro ainda. E eu passei a congregar com ela até um tempo. Aí depois disso, eu comecei, eu logo me desci as águas do batismo, porque eu estava assim numa situação bastante delicada. Meus pais ainda tinham comércio, eles tinham um bar, né, bar e mercearia. E eu estava numa situação bastante delicada, no qual o nosso pastor, na época, né, ele não queria que eu descesse as águas do batismo ainda, que ele queria que eu resolvesse primeiro aquele problema, e saísse daquele comércio. Aí eu ficava, mas se é para Jesus resolver o meu problema, como que eu vou saber o que que eu tenho que fazer agora? Como que eu vou decidir sair, né, o momento certo e tudo? Mas aí eu fui batizada com o Espírito Santo um dia antes do dia do Segura, batismo nas águas. segura aí, segura que é muita coisa especial. Segura, glória a Deus. Fique, eu não vou revelar a sua idade. Eu sei que você fez aniversário esses dias, glória a Sim. Deus, deixa lá. Mas nós queremos saber quantos anos você tinha quando você encontrou Jesus. Ou Jesus te Aí, encontrou eu já estava com quase 30. quase 30 anos. É, sim. E foi quando você recebeu esse convite de Deus para participar de um culto. Que saudade dos cultos dos lares, Nos né? lares, né, pastor Esse é o Ivan? culto dos primórdios, como diz, né? Os hinos da harpa, Nossa, que lindo, né? aquela oração individual também após o culto do lar, sempre nos ajudou muito, né? E foi tudo muito rápido. Você conheceu Jesus e já estava decidida do que você queria mesmo, seguir a sua vida de fé com Deus. Sim. É, em seguida já veio o batismo nas águas, como você disse. Sim, porque veio o batismo com o Espírito Santo antes, né? Antes, e como que foi essa experiência? Você estava buscando, foi o de repente de Deus, que uns demora mais, outros menos. Não, eu não estava buscando, eu não estava buscando, me achava até não merecedora. Mas eu estava no meu quarto, quando, orando aquela semana para uma confirmação para o batismo nas águas, né? Eu precisava dessa confirmação, uma vez que o próprio pastor não queria me batizar. Queria barrar isso. Aí, orando, eu tive a visão assim de chuvas de prata sobre mim, ali no meu quarto, e já logo veio aquela, na minha mente, palavras em línguas estranhas. Nossa, Já veio na minha mente palavras em línguas estranhas, mas eu senti medo. Eu confesso que eu senti medo, mas no outro dia na igreja, aí veio mesmo, né? Já no outro dia eu fui para a igreja, veio o batismo, o Senhor me derramou poder, assim, aquele que nós conhecemos como batismo com fogo, né? sim, Então eu senti assim, eu fiquei com a roupa molhada, eu não parava de falar, não parava de falar, molhado, e o culto teve que parar. O culto teve que parar. E no dia seguinte já era meu batismo nas águas. que lindo. Aí no meio do rio, naquele tempo fazemos o batismo, né? Lá na represa ali de Santo André. Sim. E no Rio aconteceu algo assim tão especial também, pastor Ivan, com o qual eu quero Gente, contar com calma, porque conta, não tenha pressa, pode contar detalhadamente. Os ouvintes querem no momento experiências. que eu cheguei, né, os 2 pastores ao meu lado para me batizar, e sabe que a represa não tem onda, né? É rio, É rio, é parado, né? é parado. Só que formou onda. Alguns metros atrás, formou onda. E o pastor olhou para trás e falou para os irmãos ali presentes: olha, vocês podem estar pensando que é por causa daquele barco lá atrás,
mas é Deus tocando nessas águas. E eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Eu já testemunhei isso muitas vezes. Depois eu vou continuar contando onde eu testemunhei, Ah, sim, sim. né? E aí eu segui, né? Ainda um tempo procurando mudar no meu trabalho, o que que eu ia fazer, até que uma noite a palavra do Senhor veio em Abacuque, que disse assim: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Então eu senti a repreensão do Senhor sobre o trabalho que eu tinha com meus pais, né? E meu pai era militar, Olha né? só. Policial militar. E minha mãe é que cuidava do comércio, e eu ajudava a minha mãe. E a minha irmã saiu fora daquele comércio com pouco tempo, ela saiu, e eu que ajudava a minha mãe. Então aquilo trazia um certo sustento para Sim, nossa a renda casa, né? familiar, né? Era uma renda, fora o trabalho do meu pai, mas era uma renda. Aí, quando veio essa palavra em Abacuque, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, e aí eu tomei aquilo como uma forte repreensão do Senhor. Aí eu falei, quer saber, a partir de amanhã eu não bebo mais bebida alcoólica. Gente, que mudança assim foi radical, né? Porque, Foi radical. Até mudança de roupas, que naquela época se cobravam muito, né? sim, sim, a gente Eu, viveu uma outra época que tinha uma mu- sistemática totalmente diferente, né? Totalmente diferente de hoje. E eu achei que para obedecer eu tinha também que mudar a minha aparência, mudar as roupas, né? Mas a princípio eu não tinha mudado tão de imediato as minhas roupas, porque eu tinha medo de alguém me fazer perguntas e eu não saber responder da palavra, né? E eu tinha alguns clientes no bar que eram conhecedores da palavra e estavam Sim. E, na afastados, né? verdade, hoje a gente entende que não são as roupas que representam a unção, a presença, né? É, É mais o comportamento da pessoa, o caráter da pessoa com Deus, né? isso, exatamente. Você falou algo interessante. O meu caráter mudou Mudou muito porque rápido. você falou para mim que o Espírito Santo, Me de batizou? fato, falou com você. Aí é daquele que dá de beber, né, ao Sim, próximo. Então você sim, teve um entendimento que você não estava fazendo bem com a sua sim. atividade, não é questão de religiosidade, é questão De atividade, tá? comportamento de uma atividade. E ali É, você entendeu. ali eu entendi É, fortemente, porque a palavra, é, eu buscava muito assim a resposta abrindo a Bíblia, né? Abria a Bíblia e pedia para o Senhor falar comigo, né? E sim. ele realmente falava sim, e ainda fala, né? É que a gente precisa estar disposto a entender e obedecer, né? E assim foi que os fregueses começaram a perceber que eu estava diferente, né? Meu O Deus, que que você está fazendo que você não quer mais me vender? o que que E... aprontou? O que você aprontou? Aí minha mãe também tentando esconder, até que eu falei, ah, quer saber? É isso. Aí um deles falou, não, uma jovem falou para mim, você virou crente? Você está tão diferente. Você está Olha, diferente, você isso está você mais querendo, calma. querendo ficar assim, não querendo aparecer, e Jesus, a luz já estava ali. Já estava ali, A luz aí não tinha como resplandeceu, o esconder. evangelho já É. clareou. Aí a menina falou, uma jovem, né? Você está diferente, você está mais calma, seu jeito de falar mudou, suas brincadeiras, embora alegre, você não tem as mesmas brincadeiras de antes. Então você está diferente. E os outros fregueses também falavam, nossa, o que aconteceu? Onde você está indo, né? Aí um dia eu resolvi contar. Eu estou indo numa igreja, vamos? Comecei a levar o povo do bar para a igreja. Aí meu pai ficou bravo. Meu Você pai pegou começou a os ficar clientes. bravo. Estou tirando os clientes dele. Comecei a levar para a igreja. E alguns, eu teve quem se converteu e até obreiro, né? Um deles é o Newton, é obreiro no nosso ministério. E teve alguns que também aceitaram Jesus, mas partiram, né? Dessa para a eternidade. Aconteceu muita coisa, né? Até que eu também procurava ajudar minha mãe nos momentos que ela precisava ir almoçar, alguma coisa, só que no meu horário eu não vendia. Era lei seca. É, no meu horário era lei Quando os seca. clientes chegavam falando, a Roseli, a missionária está ali, então hoje é lei seca, ninguém bebe, Ninguém bebe. E eu orava. Freguês entrava e eu ficava. Meu Deus, não deixa ele pedir nada. Não deixa ele pedir nada. Mas ele sentava, ficava quieto ali, demorava até para pedir. Quando pedia, eu falava, não, eu posso te vender um refrigerante.
Mas não posso vender bebida alcoólica mais. Nem cigarro, nem cigarro, nem um vinho, nem um vinho. E eu Nossa, passei a não vender nada de alcoólico. E, bom, aí foi que chegou um tempo que precisou vender mesmo o comércio, né? E foi uma situação muito interessante. Nisso eu já estava congregando na Vila Alzira. É, antes, porém, eu desde sempre? passei. Oh, Não, não. não. Eu ainda congreguei ao lado da minha casa. Depois dessa igreja pequena que eu estou falando, que era com a minha tia, abriu um outro ministério do lado da minha casa. E eu comecei a ir ali também. E eu que nunca tinha participado de escola dominical, já me colocaram para dar aula. Nossa, Eu fiquei chateada, chateada, porque eu não sabia entender que aquilo era uma honra de Deus, que era Deus que estava permitindo que eu já desse aula. Me deram a revista escola dominical de professora, irmã, vai dar aula. Falei, não, irmão, tem um irmão ali que está mais crente mais tempo que eu, né? Mas, tadinho, o irmão foi dar aula e não deu certo. Aí os irmãos falaram, não, é a irmã mesmo, é você. Tá bom, aí assumi. E desde então eu entendi que não adiantava correr. aí você já era chamada ministerial, né, Tonelli? Porque desde cedo assim, Deus te impulsionando para você, tirando as pessoas do bar, levando para Levando para a igreja. ele chegou ali no contexto, dando aula já e exercendo o ministério. Anual, né? E era Deus que já estava te impulsionando. Teve um que saiu do bar e foi morar foi levado para morar num asilo, né? Aí antes, porém, ele muito triste, falou, ele me chamava de menininha, né? Ô menininha, se eu vou para o asilo, você vai me visitar? Claro que eu vou, mas eu vou longe, não importa, eu vou te visitar. Sério? E aí, antes de você ir, eu preciso que você vá aqui do lado comigo, que era a igreja, mas era um horário que não estava tendo culto. A menina estava limpando, né? Aí entramos lá e, e ali ele recebeu Jesus. Nossa. Aí ele foi para um asilo e eu visitava ele. Até que um dia o Senhor levou, né? Mas você acompanhou ele Acompanhei ele até o fim. Ele deixou de beber, deixou de fumar. Ficou no asilo, né? Acompanhei ele até o fim. Era um dos fregueses, né? e conheceu Jesus. Conheceu Jesus. Teve outro que estava já na UTI e fez a confissão ali, né? E foi assim. A mulher que morava em frente de casa era uma mulher que tinha centro de espírita, né? Sim. E eu falava para ela da palavra. Eu falava para ela, com medo, mas falava. Até que um dia eu fiquei sabendo que ela estava internada em São Paulo. E ela estava numa UTI. E minha mãe perguntou: Você vai visitar ela? Eu falei: Vou, porque ninguém na vizinha ficou sabendo que ela estava no hospital e numa UTI. Já que veio essa informação até mim, é porque Deus quer que eu vá. Sim. Aí eu fui. E como eu já falava da Bíblia para ela, e mesmo no momento que ela não podia responder, mas ela podia me ouvir, né? Então eu fiz o apelo assim, né? Alguns podem não entender, mas eu creio. Eu creio que o Sim. Senhor fez Que a essa obra pessoa é, porque também. eles ouvem, no consciente eles ouvem. É, teve Eu uma acredito que outra você fala no senhora, ouvido da pessoa, né? teve uma outra senhora que eu estava indo no banco ainda para minha mãe, eu já não estava trabalhando no bar. E na fila do banco, o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo, tinha algo ali. Aí o caixa, naquele tempo o banco era mais, né? Caixa mesmo físico, né? Sim. E a menina do caixa, eu perguntei para ela, tá tudo bem? Ela fez, não, minha mãe está internada. Falei, me dá onde está a sua mãe, me dá o hospital, o quarto, eu quero visitar. E eu já não conhecia a mãe dela e mal conhecia a moça do caixa. Pastor Ivan, foi tão interessante. Quando eu cheguei lá e eu subi nessa UTI, mas eu subi já, eu desci do carro, já parecia que eu estava marchando. Parecia que eu estava marchando e eu, meu Deus, eu olhava para mim assim, meu Deus, o que está acontecendo? Quando eu cheguei lá, eu fiz o apelo para essa senhora recebeu Jesus, teve alta do hospital Gente. e eu consegui ainda visitar ela na casa dela. Morava lá pro lado de Cidade de São Jorge, Sim. Santo André.
sim. Enfim, aconteceram muitas coisas, conheci muitas pessoas, tive muita oportunidade. Na igrejinha que tem do lado da minha casa, eu já tinha oportunidade de dar uma palavra no culto, né? E dali eu fazia tudo um pouco, cuidava da mocidade, de tudo um pouquinho fazia. Igreja Hum, pequena, né? Você faz de tudo um pouco. Nossa, que lindo. Mas aí um dia essa igrejinha fechou, foi para outra congregação na Vila Vitória, eu desci para lá também. Trabalhava com muitas crianças. Mas eu não estava contente, parece que não era aquilo, né? Não era aquilo que o meu Não tinha chamado. identificado ainda o chamado específico que Deus tinha para você. É isso. O meu chamado, ele aconteceu, agora eu já vou para a parte que eu mais gosto de falar, né? Bom, até aí minha mãe começou a ir para a igreja também, Sim, sim. né? Meu pai ainda não, militar duro de coração, né? Minha irmã ainda não, também não estava, até que um dia eu consegui que ela aceitasse, né? O Senhor, ela passou também aí na igreja, congregou um tempo com a gente, né? Onde estamos agora. Depois ela foi para outra mais perto da casa dela. Bom, enfim, Isso é o quando eu início da conheci sua fé. da minha Da fé, sua fé. Você já é, começou ali, logo se batizou, veio o revestimento espiritual, né? sim, veio, Eu achei muito lindo você falando, chuva de prata. Pois é, sim, no meu quarto, foi um sobrenatural de Jesus sobre a sua vida, marcou muito. com certeza a sua vida e com certeza o seu ministério. Né? E você vai começar a falar aí da sua vida ministerial. Quando tudo iniciou, demorou muito tempo para você ser inserida no ministério. Como que foi assim, essa parte aí? Uhum. Eu fui congregar em Vila Alzira assim que eu saí dessa outra igreja que eu estava em Vila Vitória, trabalhando com crianças, eu não estava feliz, né? E eu fui convidada para conhecer um grupo chamava Missionários do Rei. Não sei se você chegou a conhecer. Não. Esse grupo, eles vinham na Vila Alzira, eles estavam membrados em Vila Alzira, mas eles andavam em várias congregações, inclusive em cidades do interior. E quando eu estava em jejum aquela semana, pedindo a direção do Senhor, porque eu não estava feliz ali, aí o Senhor me falou em Levítico: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Glória a Deus. E aí eu recebi um convite, porque o Senhor falou: liga para tal irmã. Eu liguei para uma determinada irmã e ela falou: Ana Rosa, eu tenho um convite para você. Eu estou participando de um grupo chamado Missionários do Rei. Eu gostaria que a irmã fosse conhecer com a gente. Eu falei: olha, eu vou, porque Deus mandou eu te ligar, então. É Sim. porque tinha uma direção junto Isso com você, que né? ano que era isso? Você lembra? Ai, ano assim, eu não consigo lembrar. Eu tenho muitas datas assim, a partir do ministério realmente, Sim, sim. mas antes eu não gravava muita coisa. Foi muito intenso, né? Muito intenso. Aí fui conhecer essa irmã, fui conhecer não, fui conhecer o trabalho, né? Que Sim. essa irmã estava, chamado Missionários do Rei, e o líder do trabalho pregou justamente Levítico. O fogo Fogo arderá arderá continua. continuamente sobre o altar, não Então, se esse apagará. versículo é um versículo chave para você. Marcou para mim essa fase, né? Depois vieram outros versículos que também marcaram muito. E aí, quando terminou aquele culto, o evangelista, né, líder daquele trabalho, falou: a irmã está com a gente? Eu falei: Jesus disse que sim. Aí ele falou: então, amém. E dali eles já foram para outro culto e eu segui. E quando era vigília, eu ia também. E quando viajava, eu ia também. Eu tinha um Fusquinha no 62. E às vezes o carro do irmão não estava bem, o meu Fusquinha aguentava, a gente ia. E a gente viajava, e sempre muitas irmãs junto. Às vezes a gente ia em dois carros, e quando não ia toda a turma, a gente ia pelo menos com Fusquinha. E aí eu tive muitas experiências com Deus. Eu vi Deus Era tipo uma equipe curar. de missões. É uma equipe de Eles iam, missões. iam de um É, local ao outro levando a palavra, fazendo isso. evangelismo, visitas. Isso, eles tinha quarta-feira eles paravam na Vila Alzira. Foi onde eu membrei na Vila Alzira, com o pastor Antônio Campassi. Lá na sede mesmo já. Lá na sede mesmo. Eu Você fiquei começou lá. pela sede, então. Comecei pela sede. Nossa, então tem história. É. Aí eu membrei lá,
E a minha carteirinha já veio, em vez de só membro, já veio escrito que eu era do Grupo Missionários do Rei. Mas eu não estava ungida missionária, não, ainda não. Aí a gente fazia muitos trabalhos, viajava. Eu tive muita experiência, eu vi o Senhor operar maravilhas, eu vi o Senhor curar de câncer, eu vi pessoas assim, sabe, batizadas com o Espírito Santo. Deus me usava muito nessa área, muito. Pessoa que não era Pô, batizada fazia pô, fila mas comigo. conta melhor esse negócio aqui, os ouvintes que estão É, aqui, que tem muita gente que está ao alcance da nossa voz, que ainda não foi batizado com o Espírito Santo. E sabemos que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Tem muita gente buscando. E através do testemunho da missionária Roseli, você será ativado e você receberá o batismo com o Espírito Santo no nome de Jesus. amém. É, Oh, eu glória. creio nisso e depois você vai colocar no comentário. Eu recebi o Amém. batismo com o Espírito Santo Oh, aleluia. através do Palavra Cast. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Conta para nós aí, porque essa experiência que Deus te envolveu, você orava muito Orava. por pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Sim. Como que era essa experiência com Deus? O líder do grupo, na época, ele falava, irmãos, vocês que querem uma oração, vem com a... Tem várias irmãs da equipe, né? Para receber oração. Mas os irmãos que vinham receber oração comigo e não era batizado, recebia. Glória a Deus. Um dos testemunhos é forte. Conta aí. Nós fomos, era Ribeirão Pires, e o culto era um local, assim, interessante, era uma tenda de coisa de circo mesmo, sabe aquela coisa redonda mesmo, de circo. Aí eu falei, nossa, aqui não é igreja, é uma tenda de circo. Já vai ter culto, amém, né? O nosso líder chamou, vamos lá, né? Aí estamos no culto. O Senhor falou para mim, eu ouvi assim o Senhor, eu não queria oportunidade, né? Porque eu não cantava, eu não pregava, quem pregava era esse irmão ou a outra irmã, eu não pregava, né? Então eu nem cantava também, tínhamos a Raquel Lopes que cantava, lindo, lindo demais. E eu ficava no cantinho, né? Aí eu estava no cantinho assim, pensando, ai que bom, só vou adorar aqui quietinha, né? Vou adorar o Senhor falou para mim, vai lá no baterista. Fazer o quê? Amém, eu vou. Cheguei perto do baterista, pus a mão na cabeça dele. Ele recebeu batismo com o Espírito Imediato, Santo sim. imediato. E ele pulava, pastor Ivan, ele pulava naquela cadeira, pulava e todo mundo, né, glorificando, glorificando. E eu, amém, recebeu o batismo, mas, né? Aí eu fui saber o testemunho dessa pessoa. Ele era pai de santo, macumbeiro, tinha o centro dele, né, por muitos anos. A mulher dele era paralítica. E uma irmã, bem antes desse dia, Deus usou uma irmã e entrou lá e falou que Deus tinha mandado ela orar por aquela família, para as pessoas daquele lugar. Ele falou: se o seu Deus fizer algo aqui, eu te dou o terreno do lado para vocês fazer a sua igreja. Nossa, Sim. Aí acontece que a esposa dele era paralítica e Deus usou essa irmã, a esposa dele passou a andar, foi curada. milagre, sobrenatural. Milagre, sobrenatural. E nesse culto que eu fui, esse casal, ela já tinha tido até um bebê. Você vê que tinha passado um tempo. Já tinha decorrido um tempo. Ele deu, de fato, o terreno, conforme ele prometeu, Nossa. para a igreja, mas ainda não tinha acontecido a construção da igreja. E nesse dia, desse culto, a esposa dele estava pedindo, eu queria que o senhor batizasse e meu esposo com o Espírito Santo. E o Senhor batizou naquele dia. Gente, foi algo assim especial de Jesus, hein? Foi resposta de Jesus. Olha, a gente viajava, o Fusca chegou a ficar sem freio, mas não era eu que estava dirigindo, era outro irmão que Nem me estava fala, tem umas dirigindo. Ele histórias nem de falou Fusca também, nem te conto, viu? Que eu nada. já tive Fusca também, umas histórias bem. Se meu Fusca falasse. Boa, boa, boa. E esse Fusca, ele chegou quase sem pneu, chegou sem freio, chegou nas cidades que a gente ia, Meu Deus do céu. Barueri, outras cidades do interior aí, que Ainda eu não existe lembro essa o nome. agência ainda?
Essa agência? Nossa, que linda. A história deles é muito, né? Não, esse grupo não tem. Os Nossa. missionários do rei, não. Não tem É. mais. O evangelista, ele teve algumas dificuldades, né? Mas alguns continuam, Pessoais. né? Impulsionou outros, né? Sim, Deus levantou outros. Foi o trampolim de Jesus. Foi. Aí Que foi ele onde eu. começou ali que alavancou o ministério de outros. Acho que alguns que são mais A antigos, o obra não Vila para. Alzira deve se lembrar desse A obra de grupo. Deus não para, né? Não para. Acho que esses irmãos lembram desse grupo que a gente ficava de Porque às quarta-feira do vezes Vila nós Alzira. podemos parar, mas a obra não para. A obra não para. É, um para de fazer, Deus levanta outro e vai Levanta continuando. outro. Sim. Esse pastor, inclusive, ele abriu igreja em São Paulo. Eu não tenho. Glória a Eu tenho Deus. contato dele pelo Facebook, mas eu não visitei a igreja dele. Mas Nossa. muito bom. A gente conheceu muitos trabalhos maravilhosos. Aí chegou um dia em que eu orava assim, pastor Ivan. Eu tirava um dia da semana para não atender ninguém, telefone, portão, nada, né? Eu avisava minha mãe, mãe, se alguém chegar, eu não vou atender, não vai falar que eu não tô, porque aí também é mentira, não pode. Aí Deus não se agrada, né? Deus sagrada, eu estou, mas eu não vou atender ninguém. Eu não digo atender, porque todo mundo veio pedir oração, não é isso. As pessoas procuram a gente, quer conversar, né? Ainda que seja tomar um café, mas eu falei, hoje eu não vou falar Era um com momento ninguém. reservado com Deus, né? Era meu momento com Deus. Então, de tempo em tempo, eu fazia isso. Eu tirava o dia inteiro na presença de Deus. O Senhor me revelou quando levou a minha avó, que morava em Peruíbe. O Senhor mostrou o dia certinho em que eu estava naquele momento com Deus. Mais tarde veio o telefonema que ela tinha partido sentada no sofá, sem doença nenhuma. E Deus tinha comunicado com você. Tinha comunicado. Ela já tinha confessado Jesus comigo também, e tempos antes, e nesse dia o Senhor falou que iria levar, e levou. E aí chegou um tempo em que Deus começou a falar.